Bom dia, gente. Feliz Sexta-feira da Paixão. Feliz Semana de Páscoa. Venho aqui compartilhar com vocês também uma palavra de Deus para os nossos corações. Vou estar dando tempo na série de mensagens Lugar Seguro, mas acredito que o que nós vamos compartilhar que ele é tão seguro quanto o que nós estávamos falando durante essa série. Porque lá em Hebreus diz que os adoradores, estando sendo santificados de uma vez por todas, por causa de um único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, nós podemos adentrar, nos aproximar de Deus em plena convicção de fé. Então, não existe lugar mais seguro que esse, onde todos nós desejamos esse lugar seguro. Mas o assunto aqui hoje não poderia ser diferente senão Páscoa. E eu vou compartilhar uma visão para vocês, de uma perspectiva talvez diferente do que a gente esteja habituado, do que a gente está acostumado a ver em peças de teatro, que a gente está acostumado a ver em filmes de Hollywood, coisas assim. Deus falou ao meu coração e eu decidi compartilhar essa visão, que é a Páscoa, a cruz de Cristo, na perspectiva de Jesus. Porque às vezes na nossa perspectiva a gente fica, olha, como Jesus sofreu, nossa, como ele padeceu, E de fato ele padeceu mesmo, não estou querendo aqui minimizar o que Jesus sofreu, o que ele passou. Aí às vezes a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, olha aqui o nosso pecado, ou o pecado de Adão, que as minhas transgressões fizeram com Cristo. E eu quero mostrar para cada um de nós, o Espírito Santo quer mostrar para cada um de nós, para mim inclusive, uma nova perspectiva da cruz. E eu queria abrir um texto aqui com vocês, pegar minha Bíblia, tá lá no Evangelho de João. Evangelho de João, verso 18. A gente vai aprender a respeito da cruz na perspectiva do Filho, na perspectiva de Jesus. Talvez seja uma perspectiva que a gente nunca tinha parado para analisar, talvez uma perspectiva que a gente nunca tinha observado. E Evangelho de João, capítulo 18, verso 4. Diz assim mesmo: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Só isso. Às vezes a gente olha para a cruz e fala, nossa, a cruz foi ruim. A cruz é algo, sinônimo de cruz é algo pejorativo, Como eu disse anteriormente, não querendo anular os cravos, não querendo anular a coroa de espinhos. Mas lendo só esse texto aqui, a gente percebe como a cruz era, podemos dizer assim, ansiada por Jesus. Ele sabia todas as coisas que ele havia de padecer. Esse texto aqui está falando quando ele foi traído e preso no Getsemane. O contexto é esse. E sabendo todas as coisas que ele devia padecer, ele mesmo assim adiantou-se. Não, ele não correu, não, ele não fugiu, não, ele não deu para trás, não, ele não hesitou. Ele adiantou-se. Porque a Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e o resultado do seu penoso trabalho traria uma alegria para ele muito maior, superior às suas dores. Ah, mas Vitor, mas lá no Getsemane, lá no monte, ele falou ao Pai, olha Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Mas Jesus, a cruz, a Bíblia diz lá em 1 Pedro que ele planejou junto com Deus a cruz desde antes da fundação do mundo. Então é algo que ele já tinha de forma minuciosa há muito tempo. Então quando ele fala para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele não estava falando, olha, afasta de mim as dores da cruz. O que Jesus estava sentindo ali, além de saber, claro, a angústia que ele sofreria, o pesar que ele passaria, as chicotadas que ele levaria, ele não estava falando, olha, me livra dessa dor aí. Porque ele já sabia disso desde antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz em João 18 que, sabendo de todas as coisas que haveriam de padecer, ele se adiantou. Ele tomou a frente. Ele foi. Ele falou, ei, sou eu, pode me prender. Então quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, ele está falando, Deus, eu sei que eu tenho que passar pela cruz e eu vou passar pela cruz. Mas tem alguma forma de eu passar pela cruz sem me ausentar de ti? E essa é a segunda morte. Porque o elo, o afeto, a comunhão, a koinonia de Jesus com Deus nunca tinha sido quebrada antes. Eles nunca tinham se afastado. E o que Jesus estava prevendo quando ele falou isso, ele falou, Pai, tem como eu passar pela cruz, mas sem que o Senhor vire de costa para mim. Eu não estou dizendo que eu não quero passar pela cruz, que eu não tenho que passar pela cruz, porque foi para isso que eu vim, eu sempre soube disso o tempo todo. Mas eu queria passar pela cruz, se for possível, com o Senhor aqui, com o Senhor me abraçando. E a gente sabe que no alto da cruz teve um momento em que Deus estava virado de costas para Jesus. Porque ele estava assumindo o nosso lugar como Cordeiro perfeito pascual. Então naquele momento Jesus estava depositando a sua justiça, estava depositando a sua ira sobre o Filho. E era disso que Jesus se referia. Não de, tem como eu não passar pela cruz, tem como eu não sofrer as chicotadas, não. Porque a Bíblia diz que por causa das suas pisaduras, por causa das suas chicotadas, em Hebreus, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Então Jesus se adiantou, ele queria que isso acontecesse. Porque ele sabia que aconteceria depois que ele fizesse isso. Tanto que em Filipenses capítulo 2 diz que tenhamos as mesmas atitudes que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus ao que devia pegar-se. Antes, tomando forma de servo, se humilhou e foi até a morte de cruz. Ou seja, tenhamos as mesmas atitudes que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não negou, não se apropriou, não se apoderou de ser igual a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, Jesus era Espírito. Então Jesus saiu do Espírito e veio se formar um neném, forma de servo humana. Olha essa digressão, podemos dizer assim. Sendo que a Bíblia diz que para Deus ver o universo, ele se inclinava. Ele se inclina para olhar o universo. Então olha o tamanho que Deus era, que Jesus era, e ele veio e se esvaziou. E ele não se agarrou a isso, não, eu quero ficar aqui igual a Deus, sendo um ser, sendo alguém que se inclina para ver o universo, não. Ele abriu mão disso, sem pensar duas vezes. Se fosse para salvar uma pessoa, ele veria da mesma forma. Assim como ele vem para salvar muitos, como diz lá em Apocalipse, os justos, os salvos são como a areia do mar, quantidade, muita gente foi salva por isso que ele fez. Então ele não usurpou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se, mas antes ele abriu mão disso e veio, tomou forma de servo de cada um de nós. É por isso que ele se adiantou, porque eu ainda vou falar a respeito dos frutos. Como diz lá em Hebreus capítulo 12 também, que pela alegria que lhe fora proposta,
Ele suportou a cruz. Desprezando a sua vergonha, assentou-se à destra de Deus. Então, por que ele se adiantou? Porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Essa é a perspectiva de Jesus para a Páscoa. Mas, Vitor, quais são esses frutos? Vou falar aqui apenas de 3. Filiação perpétua. Nunca na história da humanidade um ser humano chamou Deus de Pai. Somente Jesus. Somente em uma ocasião Jesus nos chamou Deus de Pai, que foi lá na cruz, exatamente nesse momento. Que ele estava assumindo, trocando de lugar conosco, ele fala Deus meu, ele não fala Pai meu. Porque um pai como Deus nunca abandonaria um filho. Então naquele momento ele assumiu posição de servo, como diz Filipenses capítulo 2. Ele fala Deus meu, Deus meu. Só que a Bíblia diz que Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Porque o servo não habita na casa para sempre, mas o filho habita na casa para sempre. Ele é o filho amado de Deus em quem ele tanto se alegrava. E quando Jesus veio, passou por tudo isso e conquistou na cruz, porque a cruz, na nossa perspectiva, é algo ruim, é algo pessimista, é vinculado até à derrota. Mas eu vou confirmar na Bíblia para vocês no final que a cruz, na perspectiva de Jesus, é o poder de Deus. É algo triunfal que Jesus fez. Então vejamos a cruz de uma forma diferente. Nos alegremos, porque o plano já tinha sido arquitetado, ordenado, organizado. E Deus nunca perdeu uma só batalha, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um dos primeiros frutos que Jesus viu o fruto e se alegrou é filiação perpétua. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 diz que ele veio para os seus judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, eles deu o direito de serem chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 2 diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito em que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Então quando ele morre na cruz, ele se adianta, ele se esvazia, se adianta, vai até a cruz, triunfa na cruz. Ele traz o que pra gente? O mesmo direito que ele tinha, de chamar Deus de Pai. Filiação perpétua. O segundo ponto em que a gente pode dizer que Jesus trouxe de benefício foi um dos seus frutos da cruz. Nós podemos dizer que é justificação perpétua. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém era justo, não há um justo sequer. Mas Jesus era justo. E a obra dele nos concedeu o quê? Compartilhamento. A Bíblia diz em Romanos 4, 25 que ele morreu para perdão de pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então ele nos concedeu justificação. Romanos capítulo 4 também diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Digno é o trabalhador do seu salário. Os que trabalham, o que eles recebem não são um favor, mas é dívida. Mas ele continua, ele fala, mas aquele que crê no Deus que justifica o ímpio, isso lhe é imputado como justiça. Jesus nos concede justiça. Não justiça do ponto de vista humano, mas a justiça que só caberia ao Filho. Ele vem e concede a cada um de nós quando nós crermos. Romanos capítulo 5 diz que justificados, pois, pela fé na graça de Deus, temos paz com Deus. 2 Coríntios 5, 21 também diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado.
Ou seja, não tinha como Jesus morrer como pecador se Deus não o fizesse pecado. Para que nele, ou seja, por causa dele e por causa disso que ele fez, nós fôssemos considerados justos diante de Deus. Justificação perpétua. Filiação perpétua. Esse é um dos benefícios da cruz. Bom, eu poderia ficar aqui dizendo outros tipos de benefícios que Jesus trouxe, que Jesus concedeu pra gente. Mas como eu prometi também, eu vou mostrar pra gente que a cruz ela não é algo que a gente deva se envergonhar, mas pelo contrário, nós devemos nos alegrar, nos regozijar. Porque a primeira Páscoa que existiu lá no Egito, eles se regozijaram com o Cordeiro Pascual nas suas mesas. Porque eles sabiam que o sangue estava na porta e o anjo que mataria os primogênitos não entrariam lá. Ou seja, também era um lugar mais que seguro. Um lugar que todos ansiavam. Um lugar que nem mesmo o faraó do Egito, com todo o seu poder, com todo o seu exército, era capaz de se proteger. E os filhos de Deus, e os israelitas, e o povo amado, com apenas o sangue do Cordeiro que simbolizava Jesus, foi protegido de todo mal, de todo espírito de morte. Então, gente, eu vou ler um texto aqui que mostra como a cruz é triunfal sobre o inimigo. E sabe, triunfar não é ganhar de 1-0, fazendo analogia com futebol. Não é uma vitória apertada, feita no segundo tempo. Triunfar é goleada. Triunfar é um resultado descomunal comparado com seu adversário. E Colossenses 2:14 diz assim mesmo: havendo riscado a cédula, em outras versões diz assim mesmo, havendo cancelado o nosso escrito de dívida. Mas nessa versão diz assim: havendo riscado a cédula que nos era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Vou ler mais uma vez. Cancelando o nosso escrito de dívida, lendo como se fosse a outra versão, que nos era contrária, a qual de alguma forma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo na mesma cruz. Tá vendo por que Jesus correu para a cruz? Por quê? Porque ele sabia que ele nos ia conceder perdão. Ele sabia que ele nos ia conceder filiação perpétua. Ele sabia que ele nos ia conceder uma graça perpétua. Ele sabia que ele nos ia conceder uma misericórdia perpétua. Ele sabia que ele nos ia conceder um favor perpétuo. Ele sabia que ele ia nos conceder uma garantia, um lugar seguro, que quando o sangue estivesse na porta nós poderíamos nos regozijar seguros. E a Bíblia diz que ele faria uma nova aliança em que ele não mais implantaria a lei em pedras, mas ele plantaria nos nossos corações. A aliança não seria mais algo externo, a aliança agora seria implementada nos nossos corações. Essa segurança, essa convicção, essa paternidade, esse entendimento, essa alegria, essa paz, que diz lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Era esse entendimento que Jesus queria trazer, que ele já tinha planejado e que não tinha como esse plano que ele fez vir por água abaixo.
Porque Deus, ele não raciocina, ele simplesmente sabe de tudo. Então não tinha como ele perder, não tinha como ele fazer lacunas, brechas no seu plano. E ele planejou isso perfeitamente. E por último, eu vou dizer uma história que eu vi lá. Eu vi um pastor contar uma vez essa história. Ele fala sobre a pericorese ou pericose, que é a interpenetração, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se entrelaçando, se conectando mutuamente. E ele conjectura, ele fala de maneira hipotética a respeito de um diálogo que eles tiveram, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fala assim que em determinado momento, né, Deus fala para o Espírito Santo e para Jesus, ele fala: olha, eu quero criar porque nós somos e transbordamos amor, e todo mundo que ama doa. A gente não consegue guardar amor, e nós somos o detentor do amor, e eu quero criar porque eu quero depositar amor em alguma coisa. Mas para que seja amor genuíno e verdadeiro, eles precisam ser livres. Mas para que eles sejam livres, eles precisam ter livre-arbítrio. E para que eles possam receber de amor e amar de volta, talvez, a gente pode correr um risco deles rejeitarem. Mas aí o Deus Pai, ele fala: olha, mas eu vou até o fim, eu pago o preço, eu quero fazer isso. Aí Jesus olhou: pô, bacana, Pai. Se o Senhor vai até o fim, se o Senhor quer doar amor, quer criar, e precisa, para que isso seja genuíno, precisa que corra riscos. Então, se alguma coisa acontecer, eu também assumo e vou até o fim, se for preciso, e me esvazio. E vou e morro até a cruz. E vou até a cruz. O Senhor escolhe até o fim, amando, correndo risco, então eu vou fazer a mesma coisa também. Aí Deus olhou assim na reunião ali do relacionamento deles. Aí Jesus olhou. Aí o Espírito Santo olhou assim e falou: olha, Deus Pai, se tu escolhe criar e ir até o fim, e Jesus escolhe se esvaziar e ir até o fim, morte de cruz, eu também, quando chegar o meu momento, eu escolho ir e permanecer até o fim. Ai, meu Deus. O Espírito Santo, assim como Deus não falhou, Deus Pai não falhou, foi até o fim. Assim como Jesus escolheu se esvaziar e ir até o fim, o Espírito Santo também, quando ele desceu, ele determinou ir até o fim. Ele irá. E assim como os outros, Deus Pai e Deus Filho, foram bem-sucedidos, o ministério do Espírito também vai ser e sempre será bem-sucedido. Ele escolheu ficar aqui. E a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no nosso coração, para todo sempre. Feliz Páscoa. Foi isso que Jesus veio nos trazer. É isso que Jesus vislumbrava, é isso que Jesus queria, é isso que Jesus ansiava. E está aqui derramado e concedido para cada um de nós. Beijo.